parece uma posição legal você contar que, pô, você é engenheiro de pronto. Exato. Eu acho que tem isso, cara, do input, né, de o que você coloca na máquina, do quão importante isso é. E aí tem o outro lado, a ponta da história, que é como é que você sabe se o que ela fez é bom. Que é a curadoria e o bom gosto. Exato. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora já é boa tarde, né? Mais Não consegui gravar de manhã, né? subjetiva. Mas vamos aí às notícias do dia. Já dizendo para meus amigos aí, pessoal, se vocês realmente quiserem aqui ajudar o Conectado 7, vamos baixar aqui o áudio. Ele está aqui no programa No Lucro da CNN Brasil. Vamos só tirar o áudio, né? Zerar o áudio. Cuiabá, 38 graus, alerta de baixa umidade, Cuiabá. Eu sou Orivaldo Azevedo, né? E esse aqui é o Conectado 7 News, tá? Notícias de domingo. Hoje, domingo, dia 17 de agosto. Agora são 17 horas e 12 minutos, né? 17 de agosto de 2025. Vamos lá então nas notícias de hoje. Ok. Vamos lá. Notícias do dia. Gente, eu não sei, hoje eu saí de manhã. Bom, é domingo, né? Domingo geralmente eu saio de bike bem cedinho. É meu costume. E aí eu descobri com meu primo que tem uma turma que joga futebol todos os domingos, a partir das 5 horas da madruga, né? São os amigos do Joel, aqui na Morada do Ouro, em Cuiabá, Mato Grosso. Aí eu fui jogar bola hoje lá, com a turma do Joel. Cara, que turma divertida, que legal que foi. Agora eu acho que eu viciei, agora todos os domingos, cedinho, enquanto a turma do Joel estiver por ali, né? E lá só tem assim, cara de quarentão, cinquentão, né? Sessentão. Tinha um velho lá que eu acho que ele tinha uns 80 anos jogando bola lá. E é assim, tempo, né? 25 por 25, 30 minutos cada lado, né? Aí se descansa 5 minutos, aí parte novamente o segundo tempo da peleja, vamos dizer assim. E são time de 11 jogadores, pô, entendeu? Cara, tinha uma galera lá, muito legal, e muitos eu já conhecia, e também já me conheciam. Quando eu cheguei lá, que a gente começou a jogar bola, né? Todo mundo, aí, Homem-Aranha, o cara que vende coco lá no bairro. O pessoal já me conhece. Outro, o Batman chegou. Eles não conhecem como Batman aí, né? Homem-Aranha e tal. O cara que vende coco e tal. Ninguém me conhece assim como professor. Alguns, né, alguns pararam, professor. Então foram meus alunos no passado, né? Aí sabe que eu sou professor e tal. Interessante, as pessoas conhecem a gente pelos títulos, né? Não pelo nome. Então, ninguém sabia meu nome, cara. Inclusive, quando eu fui dar o nome lá pra jogar, né? Eu não falei o meu primeiro nome, Orivaldo. Eu cheguei e falei meu segundo nome, né? Valdomiro. Aí eu fiquei registrado lá como Valdomiro. Agora, todo domingo pela manhã, se Deus quiser. Gostei demais. Joguei 2 partidas. Sorte que meu time não era muito bom, não. Ou não sei, o quarto zagueiro que não era tão bom assim. Né? Mas as bolas que vieram pra mim, eu tomei todas, eu tirei todas. E isolei, né? Não consegui marcar alguns atacantes, porque os caras eram bem mais velozes do que eu, né? E aí não consegui correr com eles. Mas daqui a alguns dias eu vou treinar corrida. Durante a semana eu vou treinar corrida, vou treinar impulsão, né? Impulsão. Para acompanhar os atacantes, né? Não deixar os caras me ganharem na velocidade, né? Porque tem hora que alguns atacantes lá me ganharam na velocidade. Pô, eu tava de frente, né? Aí os caras vêm de lá pra cá. Eu tenho que girar para acompanhar eles, né? Então, quando eu faço esse giro para acompanhar eles, os caras já tá 2, 3 metros, né, na minha frente. Então, fica difícil acompanhar assim, né?
Mas vamos lá, a comunidade de notícias de hoje, né? Dia 17 de agosto, domingo. E vamos ao link aí das notícias, né, gente? Aqui ler mais. Hoje, data comemorativa, dia 17 de agosto, dia do pão de queijo. Esse dia de pão de queijo começou lá no programa da Ana Maria Braga, né? Eu acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos. E aí começou o dia do pão de queijo. Então tem dia do pão de queijo, né? O melhor pão de queijo que eu comi, que eu já comi, foi nos Estados Unidos. E era dessa empresa Pão de Queijo, né? Pão de queijo mesmo. Acho que Pão de Queijo é o nome da marca. Lá nos Estados Unidos. E era uma empresa de brasileiros. Eu acho que eram como é que fala, gente? Eram mineiros, tá? Que moravam nos Estados Unidos, lá na região de Nova York. New Jersey, Newark, né? New Jersey, eu morei em Kearney e morei em Newark, lá nos Estados Unidos, né? 2010, 2011, já faz tempo já. Então eu comi uns pão de queijo bem gostosos lá. Não sei por que eu estava fora do Brasil, né? Então eu achei aquele pão de queijo que eu acabei, né, comendo ali naquela lanchonete. Maravilhoso, né? Dia do Patrimônio Histórico Nacional. Dia Nacional da Construção Social. O que é isso, gente? Alguém precisa... Depois eu vou ler mais sobre isso. Construção Social. Dia Nacional da Construção Social. Bom, patrimônio histórico nacional é tudo que é histórico no Brasil, né? Casarões, nossa literatura, tudo mais que é histórico, né? É nosso patrimônio histórico. Bom, eu já falei, né? A temperatura de Cuiabá. O dólar tá em queda. É a mesma coisa de ontem, tá? 0,35%. Tá, o dólar está custando R$ 5,39. O euro está em alta, 0,11%. Está custando R$ 6,31. Ibovespa está em baixa, 0,01%, 136.340 PTS pontos, né? O Bitcoin também, o Bitcoin está em alta também, 0,75%, subiu, o Bitcoin está em alta, né? Estava em baixa esse dia, mas já está em alta. 0,75%, está custando 638.783 centavos. É isso aí, meu povo. O IPCA em alta, 0,26%, isso desde julho, né? A taxa Selic também está em alta, 15%, desde também do dia 30 de julho. E o ouro, a grama, está custando R$ 587,07. Tá? É isso aí, pessoal. Então, vamos às notícias do dia. Hoje, nesse dia maravilhoso, tá um calorzão aqui em Cuiabá, um sol bonito. Agora tá tendo jogo lá. O jogo tá passando na TV aberta do Vasco e do... Vasco está jogando contra o Santos, né? Já estava ganhando de 1-0 o Vasco. Agora é o segundo tempo. Daqui é o segundo tempo. Notícias nacionais. Senador Eduardo Girão e o deputado federal Marcel Van Hatten viajam nesse domingo para a Argentina. Na agenda, programaram encontro com os exilados brasileiros que foram presos após participarem dos atos do 8 de janeiro de 2023. Senado edita regras para uso de inteligência IA, inteligência artificial, mas desobriga gabinetes de segui-las. Que babaquice é essa? Regras prevêem que o uso de IA deve permitir resultados e processos mais rastreáveis e auditáveis. Mas o que o Senado quer mexer com IA agora? Pô, a gente sabe o que é IA, já. A gente sabe uma imagem feita por IA, sabe que não é verdadeira ou coisa parecida. Dá para perceber que é IA. Será que não dá? Não é possível que a pessoa ainda confunda IA com a realidade. Tem muitas coisas que aparecem no WhatsApp, no Instagram, tudo mais que é IA, gente. Imagens de IA, né? Por exemplo, aquela baleia lá despedaçando a treinadora dela, tal. Aquilo é IA, imagem de IA. Isso não aconteceu, que gravaram. Onde que ia gravar aquilo lá e botar na rede social? A baleia lá num parque aquático, na Disney, não sei onde, né? Tem aquelas baleias, como é que fala? Aquelas baleias pequenas, assim, pequenininhas, não é tão grande.
despedaçando a treinadora e matando, e um monte de sangue, e a mulher diz que dentro da boca da baleia e querendo sair. Gente, mentira. Primeiro porque a boca da baleia não dá para a pessoa ser engolida pela boca da baleia, tá? Então, aquelas baleinhas, não é aquelas baleinhas pequenas, né? Ela parece um golfinho, né? Ela parece um golfinho, só um pouquinho maior, né? Mas jamais uma baleia daquela faria. Aquilo é IA, gente. É IA, não acredite nisso, tá? Essas imagens aí. Romeu Zema se lança pré-candidato à presidência pelo Partido Novo, em discurso durante o 9º Encontro Nacional da sigla. O governador de Minas Gerais elegeu o que chamou de 3 maiores inimigos do país: o lulismo, os parasitas do Estado e as facções criminosas, né? Então o Zema, ele é pré-candidato à presidência, né, pelo Partido Novo. Será que vai funcionar? O Partido Novo é direita também, né? É direita. É um partido de direita. Alexandre de Moraes afasta procurador-geral do Maranhão por descumprimento de decisões do Supremo Tribunal Federal. Segundo Moraes, olha, a coisa já tá ficando meio esquisita aí no Brasil. Cara, tanta coisa esquisita que está acontecendo no Brasil. A gente está vivendo uma ditadura, né? O povo brasileiro não se atém a isso, né? Alexandre de Moraes, o procurador agiu, diz ele, que segundo Moraes, o procurador, ele agiu, vamos ver aqui, tá, saiu de lá, vamos voltar, tá aqui, sem querer eu tirei da notícia aqui, mas eu tô achando tanta coisa que está acontecendo no Brasil assim, e a gente percebe, né, que é uma situação mesmo desoladora, tá, de um país onde tem um ditador, né? E ele está no Supremo Tribunal Federal. E o povo não sai na rua. E parece que todo mundo está aceitando o que o Alexandre tá impondo, né? Na vida do Brasil, aqui no Brasil. E eu estou ficando tão chateado com essas notícias que vêm ali do Supremo Tribunal Federal, envolvendo principalmente esse ministro, né? O Alexandre de Moraes. E a gente fica muito triste com isso, gente. É muito triste essas coisas que estão acontecendo nos países, que o Brasil era um país de relativa paz, a gente tinha muita paz nesse país, né? E de repente as coisas começaram a desandar quando colocaram esse Alexandre de Moraes lá, tanta perseguição, tanta coisa assim, tantas notícias ruins, né? E isso tem desagradado o povo brasileiro. Mas nós precisamos ter um poder de reação, o povo brasileiro precisa ter um poder de reação. Não pode deixar essas coisas continuarem acontecendo e não pararem esse cara aí, velho. Nós temos que parar esse ministro aí que está achando que ele é dono das vidas dos brasileiros e todo mundo, entendeu? Olha essa notícia aqui. Vamos continuar lendo aqui sobre essa notícia que envolve essa figura, né, do Supremo Tribunal Federal. Ele está passando sabe, da normalidade em tudo, ó. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu tentar voltar aqui, tá aqui, ó. Bom, Bolsonaro, não é essa aqui, não. Aqui, Alexandre de Moraes afasta procurador-geral do Maranhão por descumprimento de decisões do Supremo Tribunal Federal. Segundo Moraes, o procurador agiu deliberadamente para atrasar ou inviabilizar o cumprimento de decisão anterior do próprio Supremo Tribunal Federal, que havia determinado a suspensão da nomeação de servidores ligados ao governador do Maranhão, Carlos Brandão. A que competia isso aí, resolver isso aí? Lá no estado do Maranhão, né? Lá não tem um fórum, lá não tem uma... Será que levaram para a Suprema Corte que tem que se bedelhar ali? Será que é a última instância isso aí? Para que fazer isso? Eu noto que alguém também tem que controlar a OAB no Brasil. A OAB está demais também. Por que leva lá para a última instância, né, que é o Supremo Tribunal Federal? Essas coisas que não tem nada a ver com... Ah, meu Deus. Bolsonaro deixa a prisão domiciliar pela primeira vez para exames médicos. De acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente deve apresentar em até 48 horas o atestado de comparecimento ao hospital em Brasília. Esses absurdos também estão acontecendo com o Bolsonaro. Por que essa perseguição
com o ex-presidente da República. Eu quero entender isso aí, porque é claramente uma perseguição política. Já extrapolou o judiciário, já extrapolou tudo. É claramente decisões políticas, politiqueiras. E o povo brasileiro tem que protestar nas redes sociais, tem que protestar quanto a esses abusos de poder do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, André Mendonça, que é o outro juiz do Supremo Tribunal Federal, valida renegociação de acordos de leniência da Lava Jato com empreiteiras. Ministro do Supremo Tribunal Federal homologou nesta sexta-feira, dia 15, a repactuação dos acordos de leniência firmados por empreiteiras investigadas pela Operação Lava Jato. A decisão estava em análise no plenário virtual, mas o julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Flávio Dino. Olha, o Flávio Dino está também. É um acordo, é uma máfia. É Flávio Dino, é aquele Gilmar Mendes, Barroso e Alexandre de Moraes. Esses 4 juízes, ministros da Suprema Corte Federal, tomaram o Brasil de assalto e estão mandando e desmandando em tudo relacionado à política no país. Tá? Então, verdadeiramente, nós estamos numa ditadura da toga e organismos internacionais precisam intervir no Brasil. Precisam intervir no Brasil. Está ficando cada vez absurdo e isso vai provocar dentro do Brasil uma guerra civil. Uma guerra civil. Porque vai chegar uma hora que os homens vão tomar brio na cara, os brasileiros vão tomar brio na cara e vai invadir aquela cachorrada lá, aquela porcaria lá daquele palácio lá, onde fica o Supremo Tribunal do Brasil, e vai pegar aqueles caras serão despedaçados ali. Os brasileiros vão invadir aquele negócio lá, aqueles caras serão despedaçados. Porque o brasileiro, ele é muito paciente, ele é gente boa, ele é festivo e tal, mas na hora que ele perde a estribeira, juntos, eles formam uma súcia de gente que entra ali e vai pegar aqueles caras vão ser despedaçados ali. E esses caras estão provocando. E eu vou dizer uma coisa, um ditado que está na Bíblia Sagrada, Cristo disse isso aí. Quem procura acha, quem bate abre-se-lhe-á, quem procura encontra. Então, esses caras estão procurando, esses caras estão provocando essa revolta, esse ódio da população brasileira. Uma hora a população brasileira vai se revoltar contra esse Supremo Tribunal Federal, esses ministros do Supremo Tribunal Federal, e esses caras, a população vai invadir aquele palácio lá quando eles estiverem lá, em sessão, entendeu? E esses caras aí serão despedaçados. Escuta o que eu tô falando. Porque eu sei muito bem como que o brasileiro é. O brasileiro é boa gente e tudo mais, tal. Mas na hora que ele leva a coisa a sério pra valer, gente, ninguém segura um brasileiro no meio de uma guerra, no meio de uma briga, no meio de uma luta. Tá aí, os maiores lutadores de MMA do mundo, quem são? Brasileiros. Então o brasileiro, quando resolve lutar, quando ele resolve partir pra briga, ai, eu não quero estar na pele do inimigo de um brasileiro. Tá? Vamos lá. Polícia Federal apura trabalho análogo à escravidão em Medianeira, no Paraná, lá perto de Cascavel. 3 trabalhadores foram resgatados em ação conjunta com o Ministério do Trabalho. Polícia Federal erradica 120 mil pés de maconha nos municípios de Garrafão do Norte, Cachoeira do Piriá, Capitão Porco, Concórdia do Pará e Nova Esperança do Piriá, no Pará. Mais de 50 policiais participaram da ação, parte de um combate sistemático ao cultivo ilegal na região. Polícia Rodoviária Federal, PRF, cria a delegacia de Humaitá, no Amazonas, e amplia a atuação na Amazônia Legal. Nova unidade administrativa é resultado dos investimentos do Plano AMAS, o Plano AMAS, certo? É isso aí. Vamos aqui, vamos descer um pouquinho mais para sabermos mais sobre notícias nacionais. Brasileiros não resgatam 10 mil, de 10 mil, brasileiros não resgatam de 10 mil a 50 mil de parentes mortos. O levantamento foi, aqui está 1000,
né? 50 mil reais e 50 mil, 10 mil reais e 50 mil reais de parentes mortos. O levantamento foi divulgado pela Planegem, primeira plataforma digital brasileira dedicada ao planejamento sucessório e ao apoio pós-perda. Quando a pessoa tem direito, quando a pessoa morre, e os parentes resgatarem, né? Quando a pessoa morre, tem direito de resgatarem um dinheiro lá. Então a família, né, tem que resgatar parentes mortos. O levantamento foi divulgado pela Planegem, primeira plataforma digital brasileira dedicada ao planejamento sucessório e ao apoio pós-perda. Frente fria leva temporais ao Nordeste. Sistema provoca chuvas fortes no litoral da Bahia. Calor de até 40 graus. Brasil terá terceiro veranico do ano nos próximos dias. Então, pessoal, se preparem para o calor que está vindo por aí. Cuiabá, então, né? A temperatura alta será passageira, já que nova e forte massa de ar polar está prevista para ocorrer entre o fim de agosto e o começo de setembro. Vamos lá. Ninguém acerta as 6 dezenas da Mega Sena. Ninguém acertou de novo, né? De novo. Ninguém acerta as dezenas da Mega Sena sorteadas ontem, né? Ontem, sábado. Novamente a Mega Sena aí, né? Então, meu querido, parece que... Bom, eu não sei como é que funciona esse negócio, né? Mas eu não... Bom, deixa pra lá, eu não vou falar para não estragar aí, né, quem acredita nisso aí. As dezenas de ontem que foram sorteadas no concurso 2.902, que acumulou prêmio para 65 milhões, né, foi o número 8, 08, 21, 22, 42, 45 e 48. Confira aí. 08, 21, 22, 42, 45 e 48. O próximo sorteio será realizado na terça-feira, dia 19. Portanto, depois de amanhã, né? Amanhã é segunda, depois de amanhã, terça-feira, o próximo sorteio da Mega Sena. Ciência e tecnologia. Robôs correm, jogam futebol, batem, caem e mais em Olimpíadas na China. E mais em Olimpíadas da China. Então já está tendo as Olimpíadas dos robôs. O evento começou na sexta-feira, agora dia 15, e deve durar 3 dias. Brasil conta com uma equipe no local. Fósseis revelam espécie humana desconhecida de 2 milhões e 600 mil anos. Cientistas descobriram na área do projeto de pesquisa Ledgiraru, na região de Afar, no nordeste da Etiópia, 10 dentes. Eu não acredito nessa datação que eles informam aqui, sinceramente. Desculpa aí, cientistas, mas 2 milhões e 600 mil anos. Cientistas batizam a nova espécie de inseto com o nome da esposa. A nova espécie habita a região do Mediterrâneo Oriental, incluindo Croácia, Grécia, Chipre e Turquia. Qual é que é o nome da esposa? Roberto, você devia colocar aqui o nome da esposa para a gente saber como que é o nome dessa nova espécie de inseto, né? Qual é o nome da esposa do cientista? Para a gente saber aí se era bonito ou feio. Esportes. Campeonato Brasileiro Série A, 20ª rodada, Ceará 1, Bragantino 0, Fluminense 2, Fortaleza 1, Sport 2, empatou com 2-2 com São Paulo, o Vitória empatou 2-2 com Juventude, isso é a Série A, tá bom? O Corinthians perdeu do Bahia, o Bahia foi lá e rufou o Corinthians, lá no Itaquera, hein? O Corinthians perdeu do Bahia, 2-1. Gente, o Corinthians tá feio, tá deprimente o time do Corinthians. Tá feio. Alguma coisa tem que ser feita. E tem um melhor técnico, né? O Dorival Júnior, o Dorival. Série B, 25ª rodada, Remo 1, Botafogo de São Paulo 1, Vila Nova de Goiás 2, Goiás 0, Atlético do Paraná 1, Cuiabá 1. Cuiabá empatou ontem, né, com o Atlético, né? Foi lá no campo do Atlético, lá no Paraná, o jogo. Mas foi um bom resultado para o Cuiabá, né? Empatou, não perdeu, empatou, 1-1. Fábio se torna recordista de jogos da história do futebol mundial. Goleiro do Fluminense iguala a 1.390 partidas disputadas por Peter Shilton, lenda do futebol inglês. O Bayern vence Stuttgart. O Bayern vence Stuttgart e conquista a Supercopa da Alemanha pela
11ª vez, campeão da Bundesliga, vence por 2-1 e abre a temporada com título. Sinner bate, esse aí é o jogo de tênis, o Sinner bate algoz de João Fonseca. Lembra o João Fonseca, aquela promessa do tênis brasileiro? Pois é, o Sinner bate algoz de João Fonseca e vai à final em Cincinnati e garante melhor ranking. O algoz de João Fonseca é o tal do Jack, né? É o Jack Robinson, se não me engano. E agora o Sinner venceu ele e ao final vai ser em Cincinnati e garante melhor ranking do brasileiro. O jovem tenista conta com queda do francês Terence Atmani para figurar como o número 44 da lista da ATP na próxima semana, superando o 47º posto obtido em julho. Alcaraz, no tênis ainda, o Alcaraz vence Zverev e encara Sinner na final do Cincinnati Open. O espanhol supera o alemão por 2-0 e enfrentará o italiano em mais uma decisão de Master 1000, né? Após semifinais marcadas por grandes jogos e emoções. Marcilei Alves bate Justin Wetzel e se torna o primeiro brasileiro campeão pelo peso galo, campeão peso galo da Liga de Lutadores Profissionais, a PFL, evento realizado em Charlotte, nos Estados Unidos. Teve noite com 100% de aproveitamento dos atletas nacionais, já que Sabrina de Souza e Juliana Velasquez também triunfaram. Estou falando que os melhores lutadores do mundo são brasileiros? Está aí a maior prova, eu acabei de falar, agora há pouco. Notícias internacionais. Zelensky diz que Rússia, agora vamos lá, coisa séria sobre a guerra na Ucrânia e na Rússia. Zelensky diz que Rússia pode aumentar ataques nos próximos dias. O presidente ucraniano também afirmou que Kiev, que é a capital da Ucrânia, obteve sucessos em algumas áreas extremamente difíceis, em Donetsk, no leste da Ucrânia. Europeus vão se reunir antes de encontro entre Zelensky e Trump, diz França. Videoconferência será presidida pelo presidente francês Emmanuel Macron, pelo chanceler alemão Friedrich Merz e pelo primeiro-ministro britânico Keir Starmer. Né? França vai colocar com os Estados Unidos para alcançar a paz na Ucrânia. Então a França vai colaborar, né? Segundo Macron, a França vai colaborar com os Estados Unidos para alcançar a paz na Ucrânia. O presidente francês afirmou que parceria internacional tem como objetivo garantir a segurança e pôr fim à guerra. No Reino Unido, saúda os esforços dos Estados Unidos em proteger a Ucrânia. O comentário foi feito em um comunicado após encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin. Explosão em fábrica na região russa de Ryazan deixa pelo menos 11 mortos. Ministério de Emergências afirmou que mais de 100 pessoas ficaram feridas. Gente, a Rússia está, né? É prova aí de que a guerra está trazendo só maldição para aquele país. Incêndio florestal devasta a região na Espanha. Há mais de uma semana, chamas que se espalharam pelo país nos últimos dias já mataram 7 pessoas e queimaram área equivalente ao tamanho de Londres. Gente, é o clima do mundo, né? Manifestantes convocam greve geral em Israel pelo retorno dos reféns. Protestos tomaram ruas de Tel Aviv e interromperam trânsito. Ônibus cai no rio Ked El Hahak, em Argel, capital da Argélia, deixando pelo menos 18 mortos. Outras 23 pessoas ficaram feridas, 3 estão em estado crítico. Fortes chuvas no Paquistão deixam mais de 300 mortos. Mau tempo também atingiu partes da Índia e do Nepal. Naquela região lá, as chuvas das monções, né? Está cada vez pior ali, aquela região ali, as chuvas, né, de monções. Então, tem que prestar bastante atenção a essa coisa do clima, né? No mundo. Tempestade no Atlântico se transforma em um raro furacão de categoria 5. O furacão Erin está se intensificando rapidamente à medida que avança sobre o nordeste do Caribe. Neste sábado, dia 16, estava avançando.
provocando ondas fortes e enviando chuva e rajadas de vento para as ilhas ao sul de sua trajetória. É um fenômeno com ventos de 257 km por hora, deve triplicar de tamanho na próxima semana. Ixi. O clima tá sério, essa coisa do clima, né? No nosso mundo. E não tá pra brincadeira não, gente. Não tá pra brincadeira não. Eu fico assim pensando, né? Essa chuva lá no Paquistão, no Nepal, na Índia. E aqui, ó, pelo menos 8 pessoas morreram em uma inundação repentina no norte da China. Informou a mídia estatal neste... Você sabe que na China é só uma mídia, né? É só uma TV estatal, uma rádio estatal. Ela não tem várias TVs e rádios como aqui. É só uma, né? E quem responde por essa TV e essa rádio estatal é o governo. A China é uma ditadura, né? Uma ditadura comunista, né? Lá fala Partido Republicano Chinês, mas não tem nada de República Democrática da China, mas não tem nada de democrática não, tá? É só um nome. A mídia estatal informou nesse domingo, dia 17, com outras 4 ainda desaparecidas, em meio às monções do leste asiático, as margens de um rio que atravessa as pastagens da Mongólia interior transbordaram na noite de sábado 16, ontem, né? Informou a mídia estatal, arrastando 13 campistas dos arredores da cidade de Baianur, um importante centro agrícola. Uma pessoa foi resgatada somente. Mais de 700 agentes federais patrulham Washington, lá nos Estados Unidos, diz serviço secreto. Segundo o diretor, o número deve aumentar com a chegada de mais tropas da Guarda Nacional. Tempestade no Atlântico se transforma em raro furacão de categoria 5. O furacão Erin está se intensificando. A gente acabou de falar sobre essa tempestade, né? E os ventos estão chegando a 257 km por hora. E deve triplicar de tamanho na próxima semana. Então, o furacão está... Nessa semana, ele deve fazer muitos estragos naquela região ali, né? Eleição na Bolívia pode encerrar quase 20 anos de governos de esquerda. Com Evo Morales impedido de concorrer, partido esquerdista chega ao pleito dividido e deixa direitistas na liderança das intenções de voto. Mais de 7 milhões e 500 mil bolivianos são esperados nas urnas nesse domingo, hoje, né, dia 17, para votar nas eleições presidenciais. Então, está tendo as eleições presidenciais aqui no nosso vizinho, a Bolívia, né? O país vizinho aqui é a Bolívia. Eventos históricos de hoje, dia 17, né? Em 17 de agosto do ano 682, o Papa Leão II inicia seu pontificado. Em 1560, o protestantismo é estabelecido como religião nacional na Escócia. Em 1645, insurreição pernambucana, ocorre a Batalha de Casa Forte entre as forças da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais e a milícia luso-brasileira, né? Em 1740, Papa Bento XIV, anteriormente conhecido como Próspero Lambertini, sucede a Clemente XII como o 247º Papa, 247, 247º Papa. Em 1807, o North River Steamboat de Robert Fulton deixa a cidade de Nova York com destino a Albany, a Nova York, no rio Hudson, inaugurando o primeiro serviço comercial de barco a vapor no mundo. Em 1947, criada a linha Radcliffe, a fronteira entre os domínios da Índia e do Paquistão. Em 1960, o Gabão torna-se independente da França. Em 1969, o furacão Camille, de categoria 5, atinge a costa do Golfo dos Estados Unidos, matando 256 pessoas e causando danos materiais. Em 1970, programa Venera, lançamento da sonda espacial soviética Venera 7. Mais tarde se tornaria a primeira espaçonave a transmitir com sucesso dados da superfície de Vênus. Em 1976, um terremoto de magnitude 7.9 atinge a costa de Mindanao, nas Filipinas, provocando um tsunami
destrutivo, matando entre 5 mil e 8 mil pessoas e deixando mais de 90 mil desabrigados. Em 1977, o quebra-gelo soviético Arktika se torna o primeiro navio de superfície a chegar ao Polo Norte. 1978, Double Eagle II torna-se o primeiro balão a cruzar o Oceano Atlântico ao pousar em Miserey, na França, perto de Paris, em 137 horas depois de deixar Presque Isle, no Maine, nos Estados Unidos. Norte e noroeste, nordeste dos Estados Unidos, o Maine, né? 1979, fundada a Associação Nacional de Jornais do Brasil, com o objetivo de defender a liberdade de imprensa. Estamos correndo o risco de perder essa liberdade, né? Se é que já não... Nós estamos perdendo, na verdade. Uma hora eu nem vou poder mais falar aqui, tá? Então vamos ficar de olho para não perdermos a liberdade de expressão nesse país. Liberdade de imprensa, de expressão. Vamos guardar qual que é a solução para termos liberdade? É a eterna vigilância, tá? A eterna vigilância nos garante a nossa liberdade. Então vamos estar, nós jornalistas, nós radialistas, nós pessoas que trabalhamos com comunicação, vamos ficar bem atentos quanto a isso nesse país e não deixar que tolham a nossa liberdade de expressão. 1988, o presidente do Paquistão, Mohammed Zia-ul-Haq, morre em acidente de avião. Oh, glória. 2020, ocorrem protestos na Argentina contra o governo de Alberto Fernandes. 1924, né? 1924, né, ano passado, Silvio Santos, maior referência na história das telecomunicações no Brasil, morre aos 93 anos. Teve longevidade, longa vida, né, Silvio Santos. Mas ele eternamente estará lembrado aqui no nossas memórias. Silvio Santos é inesquecível. Eu agradeço ao Roberto Vieira Filho, o redator, né, o autor dessas notícias aqui. Muito bem, Roberto, parabéns. Bom dia para você, boa semana, bom primeiro dia da semana, né? E aí, sempre a gente lê aqui a nossa meditação matinal, né, pessoal? Já não é mais matinal, agora é vespertina, porque nós estamos gravando aqui à tarde. Agora à tarde, né? Mas vamos lembrar, quem não leu, né, a meditação matinal, vamos ler, né? Ainda há tempo. Nós falamos ontem sobre crer para ver, e hoje, dia 17 de agosto, domingo, o preço do apostolado. Vamos lá? Quem não leu, leia conosco, né? Ouça conosco. Se não sou apóstolo para outros... Apóstolo Paulo, o preço do apostolado. Se não sou apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. 1 Coríntios 9:2. Vamos orar. Querido Deus, que a sua palavra ilumine nossa mente, Senhor, que o Senhor permaneça conosco agora e sempre. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, fortaleça cada vez mais a nossa compreensão sobre o mundo que nós vivemos, Senhor. É um mundo de morte. Nós queremos ir para o mundo da vida, Senhor, a vida eterna, o mundo que o Senhor prometeu para nós. Quem crê em mim, disse o Senhor, né? Mesmo que morra, voltará a viver, né? Então nós cremos no Senhor, nós acreditamos nas suas palavras e nesse momento pedimos o teu Santo Espírito para que o Senhor ilumine e nos ajude a compreender a meditação desse dia 17 de agosto. Te pedimos pelo doce nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos lá. Quais seriam os motivos que o levariam a deixar a igreja? Crises pessoais, decepções com líderes, falta de amor. Ano após ano, pesquisas mostram que milhões de cristãos em todo o mundo estão abandonando a igreja, especialmente motivados pela decepção com os irmãos de fé. Imagine então as decepções de Paulo. Veja o caso de Corinto, justamente a igreja que o apóstolo descreveu como uma carta de recomendação de seu ministério. 2 Coríntios capítulo 3, verso 2. Ali havia problemas suficientes para minar a confiança de qualquer um, incluindo divisões partidárias, 1 Coríntios 1:12, problemas morais como incesto, no capítulo 5, verso 1, membros frequentando bordéis, membros da igreja frequentando bordéis, capítulo 6, verso 15 a 17, na igreja de Corinto, tá, pessoal? Prostituição religiosa, Coríntios capítulo 6, verso 18 e 19,
embriaguez na Santa Ceia. Tem pessoa que fala bêbado na Santa Ceia, ó. 1 Coríntios 11, 21. Aliás, 2 Coríntios 11, 21. E litígio, em que um irmão processava o outro em um tribunal secular. Vou processar você. 2 Coríntios 6, 4. Irmão de igreja processando outro irmão de igreja. Sério, seríssimo. Além disso, havia problemas éticos e doutrinários sobre casamento, dom de línguas, ressurreição, usos e costumes, consumo de carne e o papel da mulher na igreja. O interessante é que Paulo não se dirigiu à liderança apenas, mas à igreja como um todo, dando a entender que os próprios líderes tinham perdido o controle dos membros. Paulo não era um super-homem. Ele certamente sofreu muito com tudo isso. Se estivesse aqui hoje, certamente diria aos desanimados: querem motivos para desistir de tudo? Eu tive muitos, mas a mesma graça que me animou a continuar está à sua disposição para repetir em sua vida o que realizou na minha. Entretanto, a graça não o livrou de seus problemas, apenas deu-lhe forças para enfrentá-los. Paulo continuou a ser pressionado por todos os lados, abandonado por amigos e caluniado, enfrentou tumultos, quase foi linchado, perseguido e entregue à morte. Por várias vezes foi preso, passando noites sem dormir, sofrendo fome, sede e frio. Seu currículo de sofrimentos foi realmente longo. Paulo enfrentou muitos tipos de desafios e incompreensões, mas, de alguma forma, ele foi capaz de superar todos. Como? Por meio de um poder sobrenatural que também pode ser seu. Basta apenas pedir e confiar. Olha só, Paulo sofreu tudo isso dentro da igreja e nunca abandonou a igreja. Pelo contrário, ele até aconselhou: olha, é costume de alguns abandonarem a congregação, mas não devemos abandonar, né? Então não há desculpa para ninguém abandonar a fé, abandonar a igreja. Porque fulano, porque cicrano, porque beltrano, não. Nós estamos na igreja para adorar a Deus. O único objetivo nosso é adorar a Deus. Se tem pessoas desagradáveis lá, né, faça de ouvidos moucos e de olhos meio cegos, né? E cuida da sua vida espiritual. Você não vai na igreja para observar pessoas. Você vai para a igreja para adorar o Altíssimo. Então olhe para o Altíssimo, olhe para Jesus. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso tudo, né? Outras pessoas não interessam. Claro, você tem que fazer amizade com todo mundo, tem que procurar ser gentil, né? Tem que ser cortês com todo mundo, tal. Mas não fica observando o exemplo de outras pessoas para desanimar você na fé, tá? Olhe para Jesus. Quando você olha somente para Jesus, ninguém te tira da igreja de Cristo, né? Que a igreja de Cristo é a menina dos olhos dele. Então, você tem que ficar no povo de Deus. Aonde você está, seja firme aí. Fica firme aí. E ajude a sua comunidade a crescer, né? O máximo que você puder fazer para a comunidade onde você frequenta, a igreja que você frequenta, faça, né? Porque é assim que você vai crescer cada vez mais na fé, ok? Deus abençoe você. Obrigado por ter estado conosco aqui no Conectado 7. Que Deus abençoe você. Até amanhã, tá? Não esqueça, hoje é dia 17 de agosto, né? O dia do pão de queijo. Se alguém quiser mandar um monte de pão de queijo aqui para o Conectado 7, tá aí nas descrições o nosso WhatsApp. É só me falar assim que eu mando localização para você aqui de Cuiabá, tá? Mandar pão de queijo para nós. Passarmos a semana toda aqui comendo pão de queijo. Tchau, tchau, gente. Até o próximo Conectado. Até amanhã.